Nota 10 Podcast começando agora. Hoje a gente tem uma convidada mega importante que tem muita coisa a passar pra gente. Mas antes de tudo, eu quero pedir para vocês ativarem o sininho, se inscreverem, compartilhar, porque o programa de hoje vai ser espetacular e cheio de polêmicas, que a gente gosta. Antes de tudo, também quero trazer aqui... Vini, você pode, por favor, trazer uns docinhos para adocicar e também alguns salgadinhos para a gente poder degustar durante esse bate-papo? Porque a Sodier é uma mega parceira nossa que está aqui em todos os nossos programas. Olha, mandou salgadinho, delícia, bolinha de queijo... Tem ali brigadeiro, beijinho. Ih, tem um monte de coisa gostosa ali, gente. Tem bastante coisa aqui pra gente ir comendo durante esse bate-papo polêmico. Polêmico por quê? Agora eu vou passar a palavra para... Vou passar a palavra para Evelyn, porque ela vai concordar. O bate-papo de hoje vai ser muito polêmico, não vai ser, Evelyn? Gente, do jeitinho que a gente gosta... Né, do modelo que tem que ser. Que é um bate-papo do nosso ramo, né? Isso, da do nossa nosso atividade, universo. do nosso universo. Vai Isso ser muito aí. legal. E a convidada de hoje, ela tem muito a dizer, né? Tecnicamente, na prática também. E vamos ouvir, vamos absorver todas essas informações. E de vez em quando vamos levantar uma perguntinha ou outra aí. Que eu tenho certeza que perguntas que vocês gostariam de fazer. É isso. Então vamos apresentar? Bora. A gente está aqui então com a Maiara Santos, coach de samba. Maravilhosa. Grande referência pra gente aqui. Obrigada, Maiara, por ter vindo. Nossa, muito obrigada. Eu tô até emocionada, porque para mim, eu costumo dizer sempre nas palestras, as participações que eu tenho referente ao carnaval, a importância da representatividade da mulher preta. E eu tenho aqui as duas rainhas que, para mim, são exemplo e pauta em tudo que eu falo e passo para o meu público. Então, obrigada, Evelyn. Obrigada, Valesca. Imagina. Emocionada. Muito obrigada, de verdade. Imagina. Já começo aqui com o pé na porta, porque a gente começa assim. Qual é o trabalho que você desenvolve para as meninas entenderem exatamente o que você faz e o quanto você pode acrescentar na vida das meninas que estão chegando agora, das meninas que também têm experiência, das meninas que querem aprimorar alguma coisa? Como é que você desenvolve o seu trabalho? Um resumo rápido, assim, né? Eu, enfim, tô no carnaval há 28 anos, tenho 33 anos de idade. Então, fui rainha de bateria, fui mirim e tudo mais. E aí, quando eu viajo, eu fico 6 anos fora do Brasil, fazendo cultura, levando a cultura do Brasil. E eu volto pro Brasil e eu vejo uma deficiência, uma falta de mulheres na minha época, que sambavam, não que, né, seja muito velha, mas que sambasse, que realmente entregasse a proposta do samba no pé da comunidade. E aí, quando eu chego, eu vejo, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não foi isso que eu aprendi quando eu saí daqui. O que aconteceu? E eu sou, né, acredito que vocês também sejam, mulheres que levantam a manga e vamos botar a mão na massa. E aí eu crio um projeto onde eu tento fazer com que as pessoas entendam, estimule as pessoas a aceitarem e entenderem o carnaval, o samba no pé, e principalmente a modalidade como uma dança, como qualquer outra. Sou bailarina formada, tudo mais, mas o samba tem ainda um pouco essa marginalização. Então eu crio um projeto chamado Samba Fitness, onde eu pego o samba, o fitness junto, onde eu faço com que todas as pessoas entendam realmente o conceito, um nome comercial, e faço com que as pessoas entendam suas limitações e que elas possam sambar, que elas entendam que é possível sambar e principalmente o brasileiro entender a cultura dele como nossa e valorizar como nossa também, parar de valorizar a cultura do outro. Uau! Mai, a gente deve prestar bastante atenção e eu queria, né, junto com o Valesca, ouvir você, que você gosta de ser chamada de coach, e não de professora. Coaching de samba e não professora de samba. Por quê? Coach e não professora. Justamente, nesse decorrer aí em formações e estudos, né, fiz alguns estudos e tal, e a palavra coach, né, que significa assessorar, direcionar alguém. Então, o coach, o que o coach faz na vida de uma pessoa? Isso baseado em outras profissões. Ele busca o seu melhor, ele faz com que você alcance o seu melhor dentro das suas condições, dentro do que você é, do que você representa.
Então, dentro do samba, claro, tem as pessoas que são totalmente iniciantes, que não têm contato nenhum com o samba, mas também trabalho com pessoas que estão ali, naquele mercado, e que, de uma certa forma, por uma, sei lá, uma questão de timidez, ou até mesmo de falta de oportunidade, de incentivo, não consegue chegar a um lugar maior. Então, costumo dizer que eu sou coach justamente por isso, porque o samba, eu acredito que o samba, como ele vem de uma cultura negra, de uma cultura sofrida, onde as pessoas elas precisam representar a sua liberdade, mesmo sendo maquiada, não havendo liberdade, que é onde começa o samba, é possível você buscar o melhor, o seu melhor dentro de você. Então, eu, de uma certa forma, estimulo a pessoa a chegar nisso. Então, por isso que eu falo coach. Professora, sou muito nova para isso. Tem mestres maiores que eu, que me ensinam até hoje. Então, eu costumo dizer que dentro da minha vivência, das minhas experiências, é possível eu passar um pouco que eu aprendi, tanto no Brasil, no Rio, fora, enfim, para que as pessoas cheguem numa alta performance e se encontrem no carnaval e no samba. Legal. Bacana. Bacana. E para as meninas que te procuram para aprimorar o samba e tudo mais, o que elas mais pedem? Quando elas chegam em você, elas perguntam. Elas pedem o quê? Maiara, eu preciso disso. Eu quero chegar aqui. Sim. O que elas mais te pedem? São 2 cenários, né? Nós temos 2 cenários. Temos as pessoas que são do carnaval, como nós, né? Meninas periféricas e que realmente querem uma oportunidade de ver, por exemplo, você, Valesca, que é uma mulher que saiu do carnaval e conseguiu chegar na televisão, que conseguiu, né? Conseguiu dentro desse universo que para nós é muito amplo, mas que para a galera é muito pequeno, fora, chegar a ser alguém, como a Evelyn também chegar a ser alguém. Então, dentro do carnaval, as meninas buscam isso, elas querem se profissionalizar. Elas querem virar um produto do carnaval, onde elas têm reconhecimento, onde elas vão ser descobertas de alguma maneira. Então, umas querem viajar, virarem passistas internacionais, como eu fui por muito tempo. Outras querem, sim, virar rainha de bateria e trabalhos individuais, principalmente, né? Porque é um individual. Eu saí de aula de passista, então, dentro da minha proposta, da minha entrega, eu me destaquei e assim eu consegui chegar à rainha de bateria, assim eu consegui virar a princesa do Carnaval de São Paulo, dentro das minhas, né, do que eu entreguei ali pro carnaval. Então, isso. E as pessoas que não são, né, que são, como eu posso dizer, amantes do carnaval, que desfrutam do carnaval de outra maneira, elas querem chegar a ser vocês. Então, elas querem, eu quero fazer os truques das rainhas, meu sonho é vir com aquelas plumas, com aqueles paetês. Então, são 2 cenários, né, de sonhos, eu acho, de cobiça, de ambição, de querer, de ter, de ser. Então, eu busco dentro do melhor. Mas é bem diferente, né? Uma pessoa que tem uma vivência e uma outra pessoa que não sabe absolutamente nada, que só entende daquele glamour, que é o que a globalização, o que a mídia, o que a grande indústria mostra do carnaval. Então, acaba sendo um trabalho muito mais complicado e demorado. Vou pegar esse gancho que você fala em vivência e aproveitando a experiência que você teve no exterior, levando samba, a gente vê que durante alguns anos, muitos professores de outros ritmos, pessoas que não são brasileiras, mulheres que não são brasileiras, vindo para São Paulo, para o Rio, tomam aulas de samba e levam para outros países a aula de samba e se apropriam do termo sou professora de samba. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria te ouvir também, o que você acha? Ufa! Polêmicas. Prepare-se, que essa aqui é só a primeira. Vamos lá. Na pandemia foi o que eu mais fiz, foi o que eu mais falei em lives e tudo mais. Eu tenho até costumo dizer matérias, né? Que fala sobre essa parte de apropriação cultural. Primeiro vou falar de Brasil, que é o que me deixa mais chateada, por exemplo, né? Vamos lá. Vou mudar um pouco o local. Uma pessoa é brasileira, ela trabalha no Brasil, ela não quer fazer um trabalho doméstico, por exemplo. Ela não quer ser garçonete, porque é vergonhoso para ela, no país dela, trabalhar de garçonete. Mas ela vai para os Estados Unidos, ela vai para a Europa, e lá ela trabalha de garçonete, lá ela é babá, lá ela faz tudo, porque ela está no exterior. É a mesma coisa que acontece com o samba no pé. Exatamente a mesma coisa. Eu fazer show de passista, eu colocar um biquíni de passista e ficar lá batendo bunda, desculpa o termo, não sei se pode falar. Pode falar. Mas lá fora pode. Entendeu? Então, é justamente isso. Acontece que o brasileiro, no caso, ele percebe a importância, a potência que o samba é quando ele chega lá fora.
porque lá as pessoas idolatram a nossa cultura. Então, uma pessoa que é professora de zumba, que é do fit dance ou que é de qualquer outra, vira professor de samba. É professor de samba. Aí vem, faz uma aula, faz um vídeo, mostra para a pessoa, comprova que sim, que ele está ali no mercado atuante e se apropria disso, sem ser profissional. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece com as estrangeiras, que hoje tem meninas que são muito capazes, Sim. tem grandes companhias aí na Austrália, que para mim, Austrália, Canadá, Dance Immigration, enfim, as meninas, elas são muito boas, são muito aplicadas, viajam para o Brasil há quase 20 anos, ficam no Rio, São Paulo, Salvador, entendem um pouco da cultura, respeitam a cultura para conseguir passar. Então, nesse formato, eu vejo realmente como uma multiplicação, onde a nossa cultura consegue expandir e chegar em novos lugares. Mas essas pessoas que nunca viveram carnaval aqui, que não sabem o que é carnaval, que não sabem o que é o samba, que nem entende o segmento, que nem entende toda a participação e representatividade que tem para a comunidade, chegar lá fora e virar um profissional, para mim é muito complicado. Então, nessa situação, eu acho que por brasileiros fazer isso, a gente acaba perdendo um pouco a mão. Porque o estrangeiro vê o brasileiro fazendo isso, então ele fala, vou fazer também, é Brasil, né? Então, Isso aí. Se a gente faz bagunça dentro da própria casa, qualquer um que chegar pode é fazer. o patriotismo que não existe Pois aqui. é. É verdade. Ô Má, e fala uma coisa, porque aqui a gente tá, né, uma paulistana, uma carioca, são duas rainhas de bateria. Uau. E que Na rainhas. frente de uma grande personalidade do samba, Obrigada, com um currículo obrigada. gigantesco que você tem. Conta pra gente, você vê diferença no samba no pé da paulistana pro samba no pé da carioca? E qual é a diferença que você vê? Caso veja. Vejo sim, vejo. Eu costumo dizer que o samba ele é livre, né? Como eu disse aqui, eu não, né? Já falam isso, que o samba é livre. E realmente ele acontece dentro do físico e da vivência, da experiência físico de cada um. Tem uma certa diferença, né? Falando de termos técnicos, principalmente por uma questão de bateria. Quando a gente entra na questão de BPMs, as passadas do quadril, enfim, as trocas de compasso do samba, das cariocas acabam sendo um pouco mais rápidas. Por isso, às vezes, em algumas situações, o braço delas são um pouco mais alto por uma questão de ritmo. É muito mais rápido que a nossa. Então, aqui em São Paulo, uma bateria que se aproxima aos BPMs do Rio é o Vai Vai, por exemplo, que é uma das baterias mais rápidas que tem, né? Então, tratando-se disso. Mas aí a gente vai falar de uma questão de quando o samba nasce, quando as coisas acontecem, e por uma questão de fraternidades e tribos diferentes que houveram, né, dentro disso. Então, o povo iorubá, o povo do Queto, o povo, enfim, esses escravizados que quando chegaram no Brasil, que eles foram espalhados pelo Brasil, isso também tem uma influência por conta disso. E aí vem a questão da diferença, né, até mesmo do samba de malandro, que tem uma referência, um direcionamento no Rio de Janeiro para o Zé Pilintra, e aqui tem para o cara mais boêmico e tal. Então, por uma questão dessa, né? Mas também tem a questão do físico que acontece, que é nessa passada. Geralmente, as passistas do Rio de Janeiro, as sambistas do Rio de Janeiro, elas trabalham com um joelho mais andeor, que é mais fechado. E nós aqui em São Paulo, a gente faz mais aberto, que é mais, no caso, andedã no Rio e andeor em São Paulo, que é o joelho mais aberto, aí o quadril sobressai ao contrário. Então, Nossa, gente, que isso, quanta técnica, hein? Quanta técnica. Já que você tá nessa técnica toda, então, por gentileza, faz o raio-x do nosso samba. Claro, com Isso. certeza. Não com é? certeza. Adoraria entender como que é o seu olhar quanto ao samba que nós desempenhamos aí. Sim, são dois sambas clássicos, assim, para mim, potentes no sentido de representatividade e referência para o mundo, né? Evelyn, que eu já tive o prazer de estar em trabalhos ali, vendo, acompanhando. A Evelyn tem o quadril, a parte da pelvis um pouco mais saltada, onde ela trabalha mais a força do quadríceps, então ela joga o samba um pouco para frente. E o braço também vem, então a força está na escápula lá atrás e o quadril dobra. Então tem mais espaço entre dois corpos, né? Entre o inferior com o superior, que aí dá para o quadril mexer, por isso que vem tão forte. Aí vocês questionam, né? Nossa, mas ela é tão grande, ela é tão musculosa. Como que ela consegue ter essa flexibilidade toda? É aí que está a força. Ela não está usando uma força no caso, força de tensão, certo? É força de sustentação. Ela sustenta e o compasso dela está em cima, na troca. Então o quadril vai absurdamente. Por isso, por ela ser tão grande, mesmo com coxa, ela consegue entregar com tanta leveza.
Olha que lindo. Uau! Nossa! Linda! Perfeito. Eu sei que você também dá aula, né? Você tem toda essa técnica. Mas a gente tá Mas já falaram aprender. tão bem Acho que ninguém nunca fez um raio-x. Gente! E realmente, né? Ela vai falar de você vai ficar impressionada também. Nossa, eu tô chocada. E realmente, o que Mayara diz faz muito sentido. Porque realmente pela minha condição física, né? Por eu ter uma musculatura mais densa, normalmente as pessoas falam, a mulher muito musculosa, ela tem uma dificuldade de ter uma flexibilidade melhor na dança. E aí a gente precisa realmente usar o fator força a favor de algumas movimentações para que a gente tenha uma amplitude melhor de quadril, uma amplitude melhor de joelhos. Então foi excelente e realmente eu tento sempre jogar uma força dentro de um compasso para poder usar a força muscular que eu tenho em cima da dança do samba. Com certeza, Valesca tem um samba clássico, mas tem uma outra pegada, uma outra técnica que a gente vai ouvir nossa Não, eu nossa quero saber coach esse falando. raio-x. Por Mas que gentileza. faz todo sentido e tá de parabéns. Eu fiquei até... é bom até pra gente estudar. Parabéns, Não, Mayara, é obrigada. maravilhoso, porque assim, até eu acabo usando você de referência, porque assim, eu já trabalhei com algumas meninas que são atletas, né, que fazem fisiculturismo e tudo mais, e aí elas, eu não consigo, por exemplo, Juju Salimene, as meninas que são muito grandes, né, e aí eu mostro, faço aqui, é possível, tá vendo? Aqui as articulações, você não pode tensionar, mesmo você tendo força. Aí é onde eu trago os termos técnicos, né, de força de quadríceps, de agachamento, onde você consegue liberar a pelvis lá atrás, trabalho diafragma, enfim, trapézio, que, né, tende a tensionar um pouquinho por conta de força. Então, eu tento trazer movimentações de relaxamento para que ela distribua a força em outro lugar e não nas partes maiores, né, que mais visíveis, que é o cartão de visita. Então, por isso que fica tão leve. E aí, também, inevitavelmente, a referência de samba de morro, que a gente costuma dizer aqui em São Paulo, que isso nós não temos, né? A gente fala que é samba de nega de rua e tal. O nosso termo aqui é assim. Mas no Rio, as meninas da Mangueira, elas têm, né? Essa coisa de samba mesmo, pé chapado no chão de asfalto, de morro mesmo, que a pessoa põe o pé. Então, a força, ela vem bem, bem forte, né? Que tem semelhança com um pouco de samba de roda, samba de caboclo, que remete às senzalas e os quilombos antigos. Isso aí. Meu Deus do céu. Gente, tomem nota, hein? Tomem nota. Pega o bloquinho de notas. Pega o bloquinho, já anota. Começa a escrever, gente. E é real mesmo, porque a gente chama as favelas dos quilombos, né? E a gente tem mesmo essa história a ser contada em relação à dança. Dos escravos que chegaram, que formaram os morros, as favelas. E tudo mais, né? E foram tornando as danças bem de pegada de chão mesmo. Pé no chão, descalça, fazendo reverências. Isso. E tem esse samba bem puxado mesmo, de pé no chão, de favela, um morro mesmo. Caramba, agora eu posso pedir para você me descrever? Descreva? Sim, claro. O raio-x de Valesca Reis, por gentileza? Vamos lá. Valesca Reis tem o samba tradicional de Zona Leste, né? Que é aquele samba para frente, quadril dobrado para frente. E aí, o que acontece? Também tá um pouco sentada, mas aí o tronco é mais classudo. Então, de vez estar tão mais contraído para fazer a rotação do braço, o braço já fica mais centrado e trabalha mais o antebraço. Então, a gente não vê o braço subindo. Você roda embaixo. Então, é rotativo, embaixo, antebraço. E o quadril é dobrado também, e é o quadril 1. No caso, para mim, né, a Evelyn, ela vem no quadril, tá. Na troca, ela bate em cima. No caso da Valesca, ela bate embaixo e o quadril é somente 1. Então, é aquele mais classudo. E o tronco vem reverso. Então, o tronco bate de um lado e o quadril bate do outro. No caso da Evelyn, é o joelho que vai e o quadril. Então, embaixo, ela trabalha mais você trabalha mais o superior. Caramba, é um samba classudo, samba pra frente. Todas vocês da Nenê, todas vocês da Zona Leste sambam desse jeito. A diferença vem na questão de força. Pode pegar todas as referências lá de cima, todas têm esse samba pra frente, assim. Caramba. E me fala uma coisa. Eu, por exemplo, que tenho esse modelo de samba, eu consigo chegar no modelo de samba da Evelyn? E a Evelyn consegue chegar no meu modelo de samba? Ou é difícil? Consegue. Aí é onde entra a minha parte de trabalho de entender a pessoa e você projetar a força onde você quiser. Mas eu acho que é uma coisa muito particular também. Entendeu? Então, você já vendeu isso. Hoje, você aparecer quanto samba, você pode, por exemplo, dar mais frequência, dar mais potência. Mas eu não faria.
Se eu te aconselhasse, não faria. Porque tá na medida. É bonito de se ver. Tem sambas que são clássicos, que a proposta é pra rainha. E tem sambas que é pra show, que é pra performance, como eu tava te falando. Por exemplo, o meu samba não é um samba pra rainha à frente de bateria. Eu sambo pra dar show em, tipo, em frente de carro, em frente de ala. Então, o meu estilo de samba, a minha postura, a minha entrega ali de performance, não é pra frente de bateria. Então, um dos motivos de eu, Maiara, não é meu sonho, nunca foi meu objetivo, assim. Ser rainha. Fui rainha do Barroca, fui frente de bateria de Vila Maria, passei por algumas escolas, mas realmente isso nunca foi o meu objetivo. Sempre foi aí, eu gosto de vir no setor, eu gosto de ir pro público, e não essa coisa de ser. Eu quero estar, entende? Bacana. E isso marca muito, porque posso dizer para vocês enquanto experiência, não sei se Mai teve a oportunidade de fazer essa comparação. Primeiro ano, enquanto rainha de bateria, 2014, 2015, eu tinha um samba de ala de passista mesmo, aquele samba de espaço, vamos abrir espaço. A gente ala sanfona, a gente abre, a gente fecha, a gente... então a gente tinha um braço mais longo, um braço em um movimento mais contínuo. E aí, a partir de 2016, dentro dessa concepção de frente de bateria, de ser, né, de ter um mestre de bateria ali atrás, de ter uma condução a se fazer, eu passo a modificar estrategicamente dentro do meu samba alguns trejeitos. Não que o samba de passista é maravilhoso, impecável, e eu sempre gosto de continuar com ele, mas algumas modificações por conta de ser um destaque ali, de ter um destaque muito grande, de ter uma responsabilidade muito grande. Muda totalmente. E sair daquele contexto da ala de passista, muda a função. Muda a função e automaticamente a gente muda os trejeitos do samba. Então... Aí vocês concordam comigo, né? Você foi passista, você não nasceu rainha de bateria, já foi direto rainha de bateria. Então, essas etapas, elas são fundamentais para vocês que desejam chegar, que vocês sempre me perguntam. Eu acho que vocês precisam passar por essas etapas para vocês entenderem realmente quais são todos os momentos do samba no pé, até vocês realmente chegarem no êxito, até chegar realmente onde elas chegaram. Porque você pula fases, aí, obviamente, você não vai conseguir entregar, porque você construiu a sua casa pelo telhado, entendeu? Então, você tem que fazer bum até chegar no telhado, um exemplo. Perfeito. Que perfeito. Que perfeição, né? Tô toda arrepiada, eu adoro esse papo. Nossa. Papo gostoso de trocar. Que papo gostoso, Maiara. E me fala uma coisa, teve alguma dificuldade, assim, de alguma menina que chegou e você via que a menina, de repente, não entregava o resultado que você esperava, ou então você esperava uma coisa, aconteceu outra? Aconteceu alguma vez de alguma menina que teve esse acompanhamento com você? Em relação ao quê? Samba ou comportamento? Ah! A gente quer saber de tudo. Já que você deu essa abertura, a gente quer saber tudo. Não é mesmo? Vamos lá. Conta pra gente, primeiro, quanto ao samba mesmo, a entrega do samba. Samba no pé. Sim, tiveram muitas, aliás. Assim, mas todas dentro do possível eu consegui fazer com que elas entregassem, né? Por quê? Chega um determinado momento que tem um limite, né? Essa mulher, vou falar agora das mulheres que chegam, que são cargos pagos, mulheres que trocam, enfim, não pagam em espécie, mas pagam em torno de outra coisa, de visibilidade, de patrocínios, enfim, tem várias maneiras de se negociar isso. Essas mulheres que chegam, elas são totalmente cruas, elas entendem um pouco do samba, mas entendem aquele samba de pagode baiano, que a gente costuma dizer. Porque o samba, né, hoje a gente possui professores, tem técnica aí, pessoas que vêm estudando, outros profissionais maravilhosos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, para dar uma melhor clareza nisso, né? Mas como ensinaram uma coisa que não tem nomenclatura. O samba no pé não tem nomenclatura. Ele nasce ali na senzala, ele nasce da cultura preta, que não tinha estudo, que não tinha nada, não tinha referência. Então fica muito difícil você direcionar a pessoa sem nomenclatura. Então você tem que ensinar a pessoa a sentir aquilo, que aí é praticamente impossível. Eu sempre falo isso. Eu vou te ensinar, eu vou te direcionar, eu vou falar para você o que dá, o que não dá. Mas sentir, eu não posso ainda, não tenho esse dom. Eu sinto, você sente, cada um sente de uma maneira.
Então, dentro disso, é possível fazer com que ela entenda de ritmo, que ela entenda de coordenação, que ela entenda as limitações dela. Mas já aconteceram sim. Teve uma mulher que eu realmente não consegui. É a minha grande frustração, assim. Eu não consegui fazer com que ela entregasse o mínimo, assim, de tipo de ritmo. Tava sempre fora, sempre perdida. O problema era o ritmo. O problema era o ritmo. Não era, se a palavra certa é problema. A dificuldade maior... A dificuldade dela era o ritmo, a coordenação, assim. E o maior problema também, nós mulheres, nós vivemos uma opressão muito grande. Então, hoje, um pouco mais madura, isso faz uns 4 anos, eu entendo que ali também existia um boicote muito grande interno dela. E aí, hoje eu tenho maturidade para isso, mas na época eu não tinha. Eu só queria o técnico. E eu não, de uma certa forma, eu não cuidei, eu acho, do emocional dela para aquilo. Então, por conta disso, hoje eu acho, avaliando, ela não conseguiu por conta disso. Ela se achava feia, ela se achava ridícula. Ai, meu corpo não tá bom, e a mulher tava impecável. Então, era mais psicológico em si do que técnico ou de falta de capacidade. Agora, já que você falou sobre a dificuldade do ritmo, de conseguir implantar o ritmo no samba dessa pessoa que você está dizendo, vem uma pergunta polêmica. Ai... Não veio por ninguém, não foi minha, hein? Vocês sabem que eu sou polêmica. Diretamente da Valesca. Eu tô conversando com Deus, eu tô tentando me segurar, mas tá babado. Vai. A gente tá na frente de uma pessoa aqui que vai conseguir responder isso com bastante clareza. Vamos lá. Vamos. O samba no pé é para qualquer um? O samba no pé não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas todos podem tentar conseguir chegar. Entende? É livre. Seria hipocrisia falar que não. Se é uma dança livre, todos podem aprender. Agora, se vai chegar realmente no que aí é outra coisa. Porque nós temos vários segmentos, certo? A pessoa pode aprender a sambar para ir num pagode, em família, para ir dançar um pagodinho ali, um sambinha. Ela não precisa necessariamente. Agora, existe uma certa limitação. Aprender o quê? Você quer aprender o quê? Você quer virar uma Valesca Reis? Você quer virar uma Evelyn Bastos? Calma. Então, sendo assim, você não pode. Você não pode, porque você já não vai conseguir ser. Você não vai conseguir ser igual ao outro. Você vai conseguir ser você. Então, eu costumo dizer que o samba, ele é para todos. Todos podem tentar, todos podem conseguir. O não a gente já tem, né? Então, você vai lá e você vai tentar. É uma coordenação motora que você vai. Aí é onde a gente entra na questão do sentimento. Você aprende a coordenar, mas você aprende a sentir aquilo que você está fazendo. Então, o sentimento que quem está te assistindo vai receber isso de uma maneira diferente, extremamente diferente, entendeu? Então, sim, você pode e não pode. 2 pesos e 2 medidas. Vou fazer um resgate na sua fala de antes, quando você fala dessa questão psicológica, né? E a gente vê, não só para quem aprende, né? Mas a gente, enquanto rainha, você, enquanto coaching, o quanto que o psicológico, ele doutrina e ele faz com que a gente realize determinadas danças, qualquer situação. E a gente vê o quanto que o samba, como qualquer outra dança, mas a gente vai, né, puxar a sardinha para o nosso lado, o quanto que o samba, ele é libertador, mas ele é libertador a partir do momento que você escolhe estar liberta. Isso para nós também, não só para quem começa. A gente fica imaginando para quem quer viver a experiência de sambar. Sim. Se pra gente, a gente também precisa ter esse psicológico livre. Não, estou ok ou não estou tão ok, mas vou dentro do samba liberar essa energia. Porque o samba a gente libera energia. Para vocês é muito pior. Mas aí você deu um depoimento que eu fiquei aqui imaginando, né, se a Valesca também pode dizer por ela, para mim às vezes é difícil, não é sempre que a gente tá 100% bem psicologicamente, mas a entrega que a gente deixa no samba faz com que a gente libere aquela energia, e isso conecta diretamente com o nosso psicológico, né? Não entro bem psicologicamente, mas saio bem psicologicamente a partir do samba. Isso acontece muito comigo. Entende? Comigo também. Então eu vejo um depoimento falando, nossa, o quanto que essa mulher deve ter se esforçado
mas ela não estava liberta, ela não estava livre psicologicamente para poder Podia vir o sambar. melhor profissional, ela não iria conseguir. E na época eu me culpava, eu não fui capaz, eu não consegui. E aí hoje eu consigo entender que também eu não faço nada sozinha, então eu dependia dela. Então hoje eu acho, no caso de vocês, por exemplo, que são rainhas esperadas. Eu estava no seu ensaio técnico, naquela chuva que caiu, e pensa, a sua expectativa das pessoas te esperando. Então, como que você entra ali? Como que já entra a sua cabeça? Após 2 anos sem carnaval, tudo que está acontecendo, o cenário que está o Brasil, tudo que está acontecendo não está fácil. Como que entra? Você ali, sambando, vendendo um glamour, uma beleza, um show que provavelmente não ia nem acontecer. Então, tudo isso é um peso. Mas as pessoas que estão te esperando, ai, vão gostar da minha roupa, ai, vão gostar do meu cabelo, ai, caramba, tá chovendo, ai, será que eu vou escorregar? Ai, não sei o quê. Então, são todas essas coisas que estão acontecendo dentro da sua cabeça, e mesmo assim ainda você consegue. Então, no caso de vocês, essa responsabilidade. Eu vi, vindo para cá, a pergunta sobre Rainha Sequisito, por exemplo. eu acho interessante a Rainha Sequisito, mas aí teriam que mudar totalmente a leitura do carnaval. Porque se hoje tem pessoas que são extremamente despreparadas e que não têm essa vivência, como que elas vão defender um quesito e atrapalhar um investimento de milhões? Exatamente. Isso. Então a gente teria que voltar um pouco atrás e voltar a colocar mulheres capacitadas, mulheres com notoriedade para estar ali. Então é tudo isso, é psicológico, é físico, é entendimento, evolução, harmonia, quem sou eu dentro daquilo, o que eu quero mostrar. Eu me considero a mulher que vai colaborar, eu sou uma colaboradora do carnaval. Eu não tô lá para aparecer. Então tudo isso muda. O Jorge Freitas, quando esteve aqui com a gente, ele foi muito pontual em dizer sobre a parte do quesito mesmo. Mas o que seria julgado? Qual seria o requisito para você ser uma rainha nota 10, se fosse quesito? Justamente. Eu acho que seria evolução, harmonia, que são os momentos mais críticos que acontecem por exemplo, em São Paulo. Recuo de bateria são os lugares que mais erram. Onde elas mais espaçam, onde mais acontecem os problemas todos ali. Ele ressaltou também, ele e o Mauro Quintais, né, Evelyn? Ressaltou a questão da fantasia também. De repente, a fantasia seria um quesito. Que e tira. aí é onde tiraria a nossa arte de samba no pé. Sim. É onde o verdadeiro sentido da rainha Mas de isso bateria... já acontece, né? Sim. Vocês não Acontece são sem nota, quesito. mas já acontece. Vocês não são quesito, mas se a sua roupa cair e quebrar na frente do jurado, Sim. você tira a nota de fantasia da Isso escola. já aconteceu comigo, por exemplo, no Comigo Carnaval também. de 2014, se eu não estou errada. Que o jurado achou que a minha fantasia estava quebrada e não, ela não estava. Ela estava impecável. Ela ficou impecável do começo até o final do desfile. Uhum. E ali, na justificativa no final do desfile, quando a gente recebe, né? As escolas recebem a pasta com a justificativa de todas as notas, estava lá constando que a rainha da bateria estava com parte da fantasia quebrada e não, minha fantasia não estava quebrada. Tiraram um E décimo. tirou um décimo. A minha cabeça da caiu Império em por conta 2016. de uma coisa que não Na frente aconteceu. do jurado. Caiu na frente. Rosas de Ouro 2016. Caiu na frente do jurado. O jurado fez assim pra mim. No recuo ali. Na E frente. aí? Fez assim, canetada. Já saí Sério? destruída. Caiu a cabeça. Nossa. Caiu. A cabeça parece que alguém bateu na minha cabeça. A cabeça voou. Eu não tava fazendo nada. Não tava nem sambando. Ainda se eu estivesse sambando, né? Que eu não tenho modos. Mas não tava. Não tava fazendo nada. A cabeça... chutaram. Então, é um problema. Acho que é uma problemática muito grande. E as destaques de chão, invasão de ala, bater, colidir com carro alegórico. Enfim, teve muitas escolas assim que perderam muitos décimos. Escolas que tiveram até rebaixamentos por conta disso. Então, é uma coisa que precisa ser estudada. Tem que ser direcionada. Mas eu acho importante ter. Talvez se tivesse, teriam mais dedo e mais cuidado e colocariam pessoas com um pouco mais de know-how ali para fazer isso. Eu acho, assim, que talvez seria eu já acho o quesito mestre sala e porta-bandeira uma responsa muito grande em cima de 2 pessoas. Não é? Quesito rainha de bateria... Imagina. é uma mulher só, gente. Então, Com certeza. fica bem delicado. Não colocaria a rainha, né? tá? Eu só tô justificando Não, a sim. pergunta de vocês. Mas, por exemplo, colocaria ela de passista. Ah, bacana. Aí já são Teria um 50 grupo de pessoas, é. entendeu? Questão de evolução, interação, harmonia, porque tem que cantar. Antigamente, a ala das baianas era um quesito, não era? A ala das baianas, não, até hoje, tem uma quantidade. Ala Tem das uma baianas. quantidade, Isso, não Se tem você tem? não tiver, você tira a nota da escola. Tem que ter. E a ala de passista é uma ala condicionada, né? Uma ala que treina, uma ala que se condiciona, Sim. uma ala que
bem entrosada entre eles, então seria bacana. Diferente do mesmo. Rio, hoje isso está sendo modificado aqui em São Paulo. Algumas escolas estão tirando as alas de passista, colocando como ala feminina, que isso é a minha maior briga hoje aqui em São Paulo, pela luta, pelo resgate, e tirando realmente a função, né? Na minha época de passista, isso há 15 anos atrás, 18 anos atrás, a passista ela vinha num trabalho de recuo de bateria. Isso. Então a bateria, geralmente, né, o Salgueiro faz esse trabalho maravilhosamente bem. São 2 alas, onde tem a ala de passista lá na frente e tem a maculele atrás. Bateria entrou no recuo, passista preenche aquilo, a escola para. Então os passistas continuam se movimentando energicamente ali para amenizar essa paralisação. E hoje estão sendo retirados, já não estão vindo mais nessas posições por medo dos diretores de harmonia e fim de carnaval. Então, isso para mim é uma grande perda, mas infelizmente pra mim, sistema. Você foi bem sutil. Pra mim isso é um erro mesmo. Porque... Não posso, já tive muitos problemas com isso Nossa, essa semana. gente. Nossa. Porque é uma ala, como a gente já falou aqui, é uma ala que se condiciona, é uma ala que treina. Sim. Então é uma ala que pode ter função dentro de uma escola de samba, é uma ala que faz diferença dentro de uma escola de samba. Quando eu comecei muito novinha também, já no meio das negonas, assim, que eu admirava muito. E eu ia assim, me espelhava, e, inclusive, né, tem até uma estratégia na ala de passista, a fileira da frente, a última fileira. As laterais, o meio. E estrategicamente, que muita gente não sabe, falar, não, é uma ala de passista que vai lá, tá sambando, não. Existe uma estratégia na hora de montar a ala, na hora de que entra na avenida. Justamente. Então, essa função de recuo é a da ala de passista. Não tem outra ala melhor pra fazer isso aí do que a ala de passista, certeza, gente. Preenchimento, agilidade de preenchimento e animação, né? Costumo dizer que são os condutores ali, assim, e ainda mais, amo mestre porta-bandeira, inclusive, minha namorada é uma, mas somos nós, amores, o símbolo do carnaval, desculpa, Sim. é a passista, é o malandro, é lindo tudo, comissão de é lindo, são vários setores que se juntam em prol de única coisa, de único ideal, mas ainda assim somos nós a marca do carnaval. Era que fala, cadê? Falou em samba, cadê eles? Já tá esperando o povo chegar sambando. Que lindo, nossa, lindo. Cadê a passista? Isso. Cadê a passista? Cadê o malandro? Cadê o pandeiro? Sim, cadê sim, a cuíca? Cadê? É isso. Isso que eu ia falar sobre o pandeiro. Hoje em dia a gente vê cada vez menos, né? Isso. O meu pai, quando ele começou no meio do carnaval, porque meu pai já passou por diversos setores dentro da Nenê de Vila Matilde. E um dos primeiros foi justamente a ala show com a ala de pandeiro. Justamente. Ele era aquele cara que ficava ficava rodando o pandeiro e dava aquele show. E aí um subia em cima do outro, porque tinha toda uma acrobacia, né? É isso. Era uma coisa linda de ver. E a gente quase não vê nas escolas Não vê mais. mais, estão É uma tirando coisa que eu também. sinto falta muita também. falta. Sinto falta. Muita falta. O passista era isso, né? Na verdade. Eram pessoas espalhadas na escola para interagir. Não tinha esse grupo de passistas com alas grandes. Então era ali um casal de passistas ali, as cabrochas, né? Com os malandros, pandeiristas, os balistas e tal. Então, infelizmente, vai se perdendo. E é muito complicado, porque a gente entra num carnaval comercial tão grande e que você perde a essência, você perde Tudo o tão técnico. tempero. E aí você para de ser, né? Você vai Isso aí. estar lá. E a gente tem que ter cuidado com isso mesmo que o Mai falou, porque quanto mais comercialização, menos essência. Exatamente. Perde-se. Perde-se a essência, Perde-se. porque a gente vê esse... A gente está falando de um assunto e é muito pertinente, porque a gente vê o afastamento da função da ala de passista. Coloca a ala de passista no segundo setor, coloca a ala de passista no setor tal. E aí você tira essa função da ala de passista e isso é muito perigoso, né? Porque se retira a função da ala de passista e se colocam cada vez mais musas pagando X para a agremiação para desfilar na frente do carro alegórico. Então fica muito investimento de dinheiro e pouca essência, pouca valorização da cultura e da história realmente que a gente tem que levar até Com onde certeza. samba for samba. Com certeza. A gente tem que carregar essa essência. E tem uma coisa mais, acrescentando tudo isso de extrema importância, também tem a falta de estímulo. E aí onde a gente perde a passista. Quando você perde a passista, quando você tira o sonho da passista, porque a passista, ela paga a roupa dela. É que nem o ritmista. Paga, ele gasta o dinheiro dele, ele que compra as coisas dele, o transporte dele. Não tem, nós não somos remuneradas para estar ali, é unicamente amor. E quando você tira gestores, que vocês tiram esse poder nosso de amar a nossa comunidade, vocês estão perdendo muito.
Vocês não fazem ideia o quanto vocês estão perdendo. Porque aí hoje, aqui, eu tô com 33, tô aqui, tô parando. Não vai ter outra aí. Quem é que vai continuar fazendo? Como já tiveram outras que morreram, como já tiveram outras que pararam, que cansaram. Eu fui direcionada por Gisele Alves, fui direcionada por Mãe Cleusa. Gisele ainda está aí e Mãe Cleusa já foi. Vai ter outra Mãe Cleusa, entende? Então vocês precisam pensar nisso, porque vira tanto uma rotina, uma coisa tão acostumada a gerar lucros e fins financeiros, que vocês estão esquecendo que quem faz isso gerar somos nós. E se você para de fabricar, não tem produto lá na frente depois, não tem alimento depois. É isso. E perde o encanto, né? A gente não pode deixar perder o encanto. Exatamente. E o encanto é a raiz. E no passo que tá, como que você vê o carnaval no futuro? Nossa. Eu vou falar do meu setor, tá? Do meu segmento. Por favor. Em São Paulo, no Rio de Janeiro ainda existe esse prazer e existe essa vitrine muito grande para as passistas. Então, sim. Em São Paulo, eu acredito que daqui uns 2, 3 anos isso realmente vai acabar. Então, Mas já? Então já? eu acho. Para mim já está acabando. Me dê 3 nomes passistas que você conheça. Lá no Rio de Janeiro nós temos. Não, Tem. Você fala, hoje virou musa, mas temos uma Belinha, Isso. uma Maiara Lima Uma que tá... Marimola. Uma Marimola. Marimola, Elas são todas Larissa passistas. Reis. Larissa Reis saíram de projetos. Sim, sim. Kellen Rosa saíram de Isso. projetos. Entendeu? Temos lá Marcinho do Giro, que tá rolando o mundo Sim. dando aula. Temos Netinho, temos Dedê, temos. Dedê, Marinho, temos, Sim. uma galera E é nova. passista. Passista, é. Tem uma 19, galera boa, né? 18, Isso. 19 anos no máximo. E então ali, ó, Isso. passista. Aqui, vamos, aqui. É. Aqui tá difícil de achar nome, né? Isso é horrível. Porque eu fui passista. Eu fui a Maiarinha do Vai-Vai por muitos anos. E você acha que as meninas estão perdendo referência? Perdendo referência, perdendo oportunidade, direcionamento, desestimula. Por que eu vou fazer isso se lá não vai chegar lá na hora, vai ser outra, não vai ser eu? Não vou. E aí onde tem a substituição. Porque também tem uma certa preguiça de vocês, né, passistas? De investirem em vocês, né? O crescimento é individual. Então, às vezes, também não é que não estão dando oportunidade para você. É porque você também não está se fazendo vista. Se você não investe em você, se você não entrega, eu vou pegar quem está entregando. Então, entre uma pessoa que não vai investir tanto, que não está sambando tanto, eu vou em quem está pronto. Aí é onde tem a substituição de samba, talento, técnica, e realmente o que é o samba, por roupa, por produção. Aí vocês estão preocupadas em estarem incríveis no ensaio, incríveis no desfile, e esquecem do principal. Samba no pé. É isso. É isso. Eu até ia entrar já nisso. Já para falar sobre essa questão de produção. Você acha que o samba no pé está sendo deixado um pouco de lado e dando espaço para as grandes produções? Porque hoje a gente vê rainhas, musas, chegando com uma super produção. É look milionário, é Com toda equipe de certeza. áudio, é equipe de vídeo, equipe de fotógrafo. Elas vêm naquele arsenal, vamos dizer assim. Com toda certeza. E o samba? Com toda certeza. A aluna minha até sabe, já cansei de, não dou aula para você, não vou trazer nomes aqui, mas, para você não dou mais aula porque você tá preocupada nisso. Você tá preocupada que cabelo, que cílios, quem tá filmando e se você saiu no G1. E eu quero saber Complicado, o que né? você vai fazer. Quero saber se você vai sambar. Quero saber se você vai passar na frente da baiana, se você vai sambar no hino. Tem rainha sambando no hino da escola, gente? Pelo amor de Deus. Eu fico meio... E aí você não pode falar nada. É um medo, né? De ver É essas protocolo, coisas. entende? Quando você deixa de pensar no protocolo, você tá perdendo tudo. Mas essa informação, né, a Valesca vai concordar comigo, as pessoas não têm essa informação. Falta essa informação. Gente, sambaíno, não samba no sambaíno, pô. É. Mas falta essa informação. Tem gente que vai ouvir, a gente vai falar, você que não pode? Tô tentando. A passista vai falar assim, pô, não pode sambar no sambaíno, eu Mas me por que acabo. não pode? Entende? Então, realmente falta Tô tentando. essa informação. O Eu me porquê desliguei de uma escola, esses últimos tempos, justamente por conta disso. Porque assim, eu sou sambista, certo? Sou filha de sambista, tô aí. Eu tô vendo que tá errado. Não se mete, não é seu setor. Falo, mas eu vou esperar dar errado? Sim. E aí, você entende? Aí não é seu setor, não é meu setor. Como que eu vou virar pra rainha e falar, rainha, não samba no hino? E você é o quê? Pra falar que eu não vou sambar.
Então, são essas coisas, entendeu? Então, é difícil, você fica no meio termo. Eu falo, arrumo confusão, enfim, sou super polêmica. O povo sabe, né? Sem novidade. Falo mesmo, ó, eu acho que não tem que fazer assim, é protocolo, entendeu? Primeiro Mas pavilhão. isso também está se dando porque as escolas estão abrindo espaço para as meninas que investem e que pagam para estar ali. Justamente. E aí aquela essência real de, por exemplo, por que a gente precisa reverenciar o pavilhão da forma que a gente reverencia? Porque eu já vi tanta gente aí beijando literalmente Não pode, o pavilhão. Não, e quando Complicado. Tá Isso o nem era casal. antigamente, nem se levava dessa Isso. maneira, né? Hoje tem os donos da escola, não se levava para presidente. Era Sim. bateria, baiana, velha guarda e o acabou. presidente era bastidores, Baixa- administrador. É, você- Deixa os artistas Entendeu? tocarem. Aí é. hoje tem essa coisa, você tem que levar para fulano Sim. de tal e sai aquela beijação toda É. no pavilhão. O que eu já enfim. vi de marca de batom e pavilhão. E beija, só falta fazer Meu assim, né? Deus do céu. Cara, e pra mim é assustador. Eu fico assustada, eu fico assim, ó, meu Deus, parece que eu tô em outro lugar, assim. E dói, porque eu sou fanática. Eu também sou fanática. Nossa. Até Eu sou demais. muito Eu acho que é por fanática. isso que a gente fica polêmica, que a gente a gente é muito justamente. fanática. É. E aí existe essa coisa, esse serviço de coach, esse serviço que eu crio, que eu começo a fazer. O Samba Fitness nasce em 2015. Você lembra, né? Lembro. O comecinho dele. Sim. Eu começo em 2015, aí eu começo a ver todas essas coisas erradas. Aí eu, caraca, que pra mim é uma batalha que nós já perdemos. Nós já perdemos. Não adianta, a gente vai falar, eles não podem nos calar. Mas a gente já perdeu essa guerra, essa batalha de meninas da comunidade ganhando espaço. Enfim, acho que isso já foi, né? Infelizmente a comercialização dominou, a indústria dominou. Aí eu pensei, bom, como eu já perdi a batalha, vamos deixar menos pior? Vou lá e vou ajudar essas mulheres a fazer. Aí é onde eu começo o coach de samba com celebridades, subcelebridades, famosas. E aí passaram muitas, assim, ó. Elas olham pra mim, eu, não. Aí depois, por quê? Eu falei, porque aqui a pessoa é a velha guarda, é o baluarte, você não pode fazer isso. Aquele que tá ali é o primeiro pavilhão, é um manto, a bandeira, pavilhão, 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 repete, pavilhão, pavilhão, entendeu? E aí, Não, mas é verdade. Todas as escolas precisavam ter uma figura como você para Sim. poder direcionar, porque muita gente fica muito perdida. Sim. E às vezes as meninas tomam atitudes erradas, fazem as coisas erradas, mas elas também não fazem Exato. ideia, porque também não tem ninguém para poder direcionar. Olha, isso pode, olha, isso não pode, isso é feio, isso é bonito, isso se faz, isso não se faz. Eu também sinto falta de ter profissionais, pessoas que entendem disso para poder passar esse ensinamento para frente, né? Sim, Eu acho que sim. isso falta bastante. Falta. Por isso que eu admiro bastante o trabalho que você faz. obrigada. E é uma mulher nova, né? A Mayara tem 33 anos e carrega uma bagagem, nossa. E assim, quando a gente começou, né, eu falo, a gente tem, começa junto ali. A gente tem esses grandes espelhos, essas grandes referências que doutrinam a gente, ó, isso aqui não é pra fazer. Uhum. Isso aqui é pra fazer. E hoje em dia a gente tem numa escola e em 10 escolas de samba não bem tem. aleatório, é Bem aleatório. É bem aleatório. E isso era muito marcante quando a gente começa a sambar. Né? A gente tem até o compasso. Não é hora de sambar agora, não. Não pode. E a gente parava de sambar. Era isso. Agora é a hora de sambar. E a gente tinha que ficar sambando até. Então a gente tinha essa educação dentro do samba que isso tá realmente muito perdido. Gente, eu não vou também citar nomes. Mas a quantidade. Quero nome. Olha a polêmica, polêmica. Nossa, mas a quantidade vou falar de frentes de bateria, que eu também já vi isso acontecer também aqui em São Paulo. Opa. Quantidade de mulheres que desfilam à frente de bateria. E aí passa o pavilhão e elas ficam sambando. E dane-se o pavilhão. Sabe? Ela não Sabe. para. É o pavilhão, é a tua escola, é o símbolo da tua escola. E eu vejo isso acontecer com muita frequência hoje em dia. Sim, sabe? É sim. claro que dá vontade de se meter, né? Ei. Teve uma musa que eu cuidava, que ela chegou atrasada no ensaio e tava no pavilhão, né? No hino oficial e o primeiro casal girando. E aí o casal faz um cortejo ali, tum, e depois todo o cerimonial vai pra bateria. Ela tava entrando. Dá aquele Correu atrás desespero, dela, Sai né? correndo. Ela Aí ela... segurar ela por aqui assim. E olha, eu tava muito espera. distante, porque eu tava em cima, tava meio que no camarote assim. Aí ela já me. Porque elas já entram assim, ó. Aí ela achou, eu. Aí ela. Tá bom. Aí ela ficou lá. Quando terminou, ela olhou, eu falei, agora você pode entrar. Aí depois, por quê? Por quê? Protocolo.
Como que você vai ultrapassar o pavilhão? É o A escola símbolo inteira máximo. para. Todo mundo para. Como que você vai entrar, bater ali? Não, você tem que esperar. Isso aí, Então, são coisas pontuais, importantes. Mas, assim, isso são, né, as mulheres que, no caso, estão ali, que caem de paraquedas, costumo dizer. Mas também tem pessoas que são sambistas errando o protocolo. É porque não E tem aí essa... dói. Isso dói. Mas esse podcast vai ser informativo. Muito, Por favor, muito. por favor, muito. gente, vejam. Esse Assistam, podcast, porque assistam, escrevam, para não vale cometer mais muito a desse... pena. até para elas saberem também que a gente tá vendo e que a gente tá por dentro morrendo. Tá fingindo, né? que A gente tá rindo, mas não faz isso, minha Sim, filha. sim, A vontade de falar, né? Mas que seja, mas que vai ser informativo. E escrevam, absorvam isso. Porque, né, Mai, você dá aula para celebridades, subcelebridades que querem estar no samba. Sim, sim. E foi o que você mais frisou aqui, o samba é livre, realmente é livre. Né? Eu acho que não tem nenhuma classe que seja mais receptiva do que o sambista. Com A certeza. gente abraça, a gente acolhe. A gente estica lençolzinho dentro de casa para dormir, para sair no Fica dia aí, seguinte do é. samba. Fica aí, acabou o samba, dorme aí, amanhã você vai embora. Então, eu não conheço nenhuma classe mais receptiva, mais acolhedora do que o sambista. Então, o samba é livre, a gente recebe, a gente abraça. A única questão eu quero ser do samba? Sim, pode ser que seja, mas como que eu vou chegar? Folião, você quer ser folião ou você quer ser colaborador? Sim, como que eu chego? Quem você é, né? Eu chego tirando um espaço? Eu não quero tirar um espaço, eu quero chegar para agregar. Então, é a forma como chega. Né? A gente fala, porque as rainhas da comunidade falam, porque não querem, porque não gostam. Realmente, eu particularmente não gosto. Eu acho uma perda do espaço tão significativo. Mas pode ser musa? Eu acho que pode ser musa. Pode. Mas como? Claro. Como que você vai chegar? Sim, Você quer chegar só botar aquela roupa de brilho e estar ali, passar na frente da baiana e atropela a velha guarda e o carro vem e você fica perdido? Então, assim, ter uma pessoa, por exemplo, como Maiara, para instruir, deixa eu te instruir. Sim, Chega com humildade. Então, é como se chega. Né? Não de estar ou não, é como chega. Então, justamente. esse trabalho aí que você faz... Gente, procura Maiara, quer ser música. Nas aulas tem até isso, tenho a parte teórica, tenho a parte prática, eu sento, converso com elas, explico, mando referências. Mas seria uma hipocrisia minha falar, né? Eu, por 4 anos aí, eu trabalhei diretamente com essas negociações. E hoje por uma opção minha, claro, escolha, e também uma obrigação com a minha comunidade, com tudo que eu prego na internet hoje, tudo que eu prego com as pessoas de resgate de samba, eu não trabalho mais com essas mulheres, assim. Então, elas me procuraram esse ano para eu fazer essa assessoria, porque eu tenho a aula de samba e tenho a assessoria. Então, para isso, eu realmente estou com a pessoa. Tem a apresentação, eu vou, ensaio técnico, eu estou na pista. Olha, aqui você não pode passar. Ó, cuidado com isso. Tá vendo aqui? Aqui tem um fio da Globo gigante. Se você passar aqui, você vai cair. Então, faço tudo isso. Se você cair, sua roupa vai cair, você vai prejudicar a escola, enfim, todas essas coisas. Só que aí, eu entrei num poder, me colocaram numa posição de fala que seria totalmente contraditório. Então, esse ano, pela primeira vez, né, eu não estou trabalhando com essas mulheres. Então, eu realmente escolhi fazer um resgate de samba no pé em ala de passistas. Então, escolas que estavam sem ala de passista, para até mesmo estimular essas pessoas a não desistirem de serem passistas, eu estou indo gratuitamente, montei projetos sociais e estou fazendo isso, resgate. Então, tem algumas escolas que eu estou trabalhando esse ano unicamente pensando nisso. Resgate infantil, para a criança aprender qual é a participação, a posição, o personagem do malandro, o porquê, independente da sua orientação sexual. Eu também sou homo, mas nem por isso eu preciso estar lá vestida de homem, ou o menino tem que estar vestido de mulher representando o malandro. Então, existe uma história, existe toda uma coisa que vocês precisam entender. A gente aceita, claro, tem essa questão da inclusão, mas ainda assim é um símbolo. Então, tudo isso precisa ser direcionado, ensinado, independente da sua orientação. Então, toda essa situação e todo esse cenário que está acontecendo, esse ano eu não estou trabalhando. Então, já quem for ver, quem está me perguntando nas redes sociais, por que eu não estou respondendo, por que eu não estou pegando, é justamente por isso. A minha posição, o que eu acredito mudou. Há 6 anos atrás, eu acreditava que eu poderia agregar, eu poderia ajudar essas mulheres a não serem tão erradas e a não prejudicar as escolas e o carnaval. E hoje eu optei por defender o meu povo e a minha classe, que é o pessoal que é menos favorecido, que é retirado desses lugares.
Perfeito. Perfeito. Você Perfeito. acha que você muda esse seu posicionamento quando você vê essa escassez? Você vê essa escassez, vê a escassez e aquilo toca lá nesse teu amor sambista e fala, não, peraí. Aconteceu uma coisa muito grave comigo em 2020. Eu cuidava de uma rainha e fazia a assessoria dela completa. Montei tudo bonitinho, fui pro Rio, voltei. Quando eu voltei, ela tava vestida de Anastácia, branca, paga cargo. E ela desceu com a mordaça. E aí eu falei, ó, eu acho que não é legal e tal. E aí eu estava junto nisso e foi nesse dia que eu decidi que eu não iria mais fazer, porque eu fui contra a minha comunidade, eu fui contra o meu povo, eu fui contra a minha fraternidade. E isso me fez muito mal. Psicologicamente, profissionalmente, eu não sei nem como que não acabou, porque assim, foi muito tenso pra mim. Então foi nesse Foi dia... comentário, né? Foi Geral, muito né? negativo. E assim, e como eu tinha uma prestação de serviço, eu trabalhava pra pessoa, eu fiquei aqui, ó. Mais ou menos o que acontecia com o Will Smith. Vamos trazer a atualidade? Academia e o que ele defende, a família, o que ele faz? Ele vai contra a academia ou ele foi contra a academia? Entendeu? Então eu pensei assim, eu vou contra o profissionalismo ou eu vou a favor do que eu acredito? E eu deixei muito bem claro, ó, para mim você tá me agredindo como mulher preta. Mas, como você, né, colocou, eu sou uma contratada, então vamos lá. Eu não vou soltar sua mão, porque eu falei pra você que eu não ia soltar sua mão, mas a gente tá descendo pra guerra. E fomos pra guerra. Eu lembro disso porque Uau. eu fui comparado, inclusive, esse ano, porque eu Sim. fiz um desfile de Anastácia, um ensaio técnico, e eu fui comparada com pessoas defendendo a posição da menina, sendo que, né, a gente deixa bem claro que toda vez que a gente veste algum personagem histórico da nossa raça, Da a gente, nossa história. nossa né? história, Sim. a gente não tá vestindo uma fantasia, né? A gente tá fazendo um protesto, a gente tá fazendo um movimento. Porque nós somos mulheres pretas e a gente carrega uma história, a gente carrega. A gente tem uma história a ser contada, isso faz parte da nossa história. O discurso foi o mesmo, Sim. Então, mas sem representatividade. isso. Então a gente precisa ter esse cuidado na hora de fazer comparações, porque isso faz uma diferença, né? O samba, ele é essencialmente das mulheres pretas. Isso a gente não tem o que discutir, a gente não Inegável. tem o que falar, isso é história. Né? Não é a gente que está inventando, Sim, isso é história. agora decidimos que é. Não é uma coisa, porque tá na moda falar. Não, isso é história. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu vejo, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde eu acabo prestando um pouquinho mais atenção, alguns discursos de pessoas que falavam coisas diferentes. Não, eu acho que a rainha de bateria pode ser uma celebridade que traz mídia para a escola. E hoje em dia eu vejo muita gente mudando esse discurso. Muda. Traz um novo discurso. Então, assim, não é tarde para mudar o discurso. Justamente. Eu acho que a gente precisa ter essa percepção que o Maiara teve. Nossa, calma aí, tá tendo uma escassez. Então, se você tem um amor ao samba, se você gosta da cultura, se você respeita a cultura, tenta fazer esse resgate, né? Porque é um resgate de uma a uma. Maiara Sim, faz, justamente. eu faço, Valesca faz. Então, Sim. todas nós precisamos fazer dentro da nossa posição e dentro do nosso contexto. E eu errei nesse, já aproveitar o engajamento que temos aqui com as maravilhosas. Quero pedir desculpa a toda a classe do Samba no Pé, Carnaval, todo mundo. Eu quero pedir desculpa aqui ao vivo pra vocês. Esse meu erro. Eu escolhi errado. E hoje eu tô tentando me redimir, tentar não amenizar, porque não tem como apagar o que você fez. Mas agora eu tô tentando fazer diferente e humildemente pedir desculpa, porque realmente ali foi muito grave. E eu estava dentro do problema e eu realmente não tinha o que fazer. Mas eu acho que o público entendeu, sim. Tanto que a gente... Isso está refletindo no seu trabalho. A gente acompanha as suas redes sociais e vê que as pessoas continuam com você. Você é muito querida. Obrigada. Continua dando seguimento para os seus projetos. Lá na Nenê de Vila Matilde, por exemplo. Que é um projeto lindo. Então, eu acredito que passou. A gente não larga a mão do nosso povo, não. Com certeza. A gente não Imagina larga. quantas passistas e mulheres pretas você está preparando para o nosso futuro. É. E a gente está cuidando do futuro do samba. A gente precisa cuidar do futuro do samba, porque ainda mais hoje em dia, né, que a internet, a era digital, deixa escapar. É um vômito, cultura, né? Um sim. vômito de informação passa, assim. É. Então, a gente fazer esse
esse resgate de samba, esse trabalho que você está fazendo maravilhoso. Eu tenho certeza que grandes nomes sairão ali dos seus braços. Com certeza. É isso. Já temos aí. Vamos partir para os minutos finais? Porque Já, agora, né? infelizmente, né? Papo Pega bom. pega brigadeiro. um brigadeirinho, uma Ela coisinha, não pode, ela tá de docinho. dieta. Não, Eu a posso. Passou de a gente tá mandou. podendo. A gente tá podendo. A gente tá ensaiando muito, a gente combinou isso. Nossa, a gente tá ensaiando muito, a gente tá podendo Muito Foi. bom, hein? cair pra dentro da Sodier. Sodier, muito bom, Sodier. Muito Aí depois obrigada, a gente Sodier. samba lá no nosso ensaio, a gente queima, não tem problema, É. não. É, a gente tá, Vambora. todo dia a gente tá lá, sambando. A gente queima um pouquinho essa caloria. Isso aí tá tudo uma delícia. Não é? É uma delícia. Sabe o que eu queria chamar aqui? Aquele nosso quadro Um ou Outro. É cavalesca isso, hein? É Eu polêmico. eu vou jogando pra cima da Até É docei cavalesca a boca. isso. Mais um pouquinho de polêmica, né, pessoal? A gente Ai. gosta. A gente tem um quadro que chama Um ou Outro. A gente dá Certo. 2 opções pra você e você tem que escolher uma. Nada Tá. de, um pouquinho da outra, um pouquinho daquela. As duas, não. É um ou Ou outro. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Carnaval de São Paulo ou Carnaval do Rio de Janeiro? Eu posso justificar? Tem que ser rápido e objetivo. Vamos lá. São Paulo, porque eu sou paulista. Tá. Mas o Carnaval do Rio de Janeiro tem uma grande importância pro Carnaval de São Paulo, porque ele é o pioneiro. Então, acho que um puxa o outro, acaba sendo em prol do samba. Uau. Show. Bom. Rápido. Samba rasgado. Samba rasgado ou um samba de partido alto? Ah, samba rasgado. Sou suspeita. Gosto demais de samba rasgado. Exemplo. Por quê? Ou o meu exemplo? Um exemplo que você quiser, de algum samba que você fale, não, esse aqui é um samba. Eu gosto muito da questão do samba rasgado, porque ele é raça mesmo, sabe? Você tem ali o partidinho e tal, ele é mais degustado. Mas o samba rasgado, ele realmente representa tudo que a gente passa de resistência, de tal. Então, ele supera todo o seu limite para você conseguir passar e fazer ali. Então, samba rasgado. Um exemplo de uma passista, uma rainha, enfim, que tenha essa referência que você fala. Samba rasgado? É. Camila Silva. Gosto muito da Camila Silva. Gosto da Camila, gosto da Evelyn, gosto de você, por tudo que eu já expliquei, que representa em São Paulo. Gisele Alves, que é a minha grande mestre. Deixa eu ver, tá bem complicado. Descemos lá, fui lá pra 90, tá? É bom. Roberta fazer- Kelly, aí vem Roberta Kelly, vem todas da Zona Leste. Valquíria, Valquíria Amanda Ribeiro, Barbosa. Amanda Barbosa, enfim. Amanda Barbosa não é esse samba rasgado, É. mas é uma representatividade de rainha muito grande. Muito grande. Então eu gosto dessa galera. Elisângela, Magali Santos, as grandes rainhas do carnaval. Beth Boyomo, que também tem esse samba mais clássico, não é esse samba ararará, mas Deliciane tem esse samba, Sim, Eliane, ela tem. que era maravilhoso. Lembro dessa galera. Eu gostava muito da Heloísa, que é a mulher do Carlão. do Carlão. Que ela tinha uma classe, aquela mulher era deslumbrante quando ela passava, assim. Também não era aquele samba, cabum, de parar tudo, mas a mulher passava, era um escândalo. Então, Era eu lindo de fã. ver Essas mesmo. são as minhas referências, assim, de pessoas. Val, deixa eu só fazer abrir um parênteses aqui, porque são tantos nomes, eu ficava assim, ó, eu ia babando nos nomes, e a gente vê, né, porque são samba no pé, num contexto geral, mas a gente vê que existe uma particularidade dentro de cada uma que faz a gente, né, se deliciar com um trejeito de uma, que fala, nossa, mas Isso a que ela fulana faz aí- é tão lindo. Nossa, É. e a gente vê que é samba no pé em geral, mas cada uma na sua particularidade, no seu jeito, que faz esse encantamento. E cada nome que saía daqui de Maiara, a gente faz aham. Porque a gente ia lembrando de uma particularidade e detalhes. de né, nossa, gente, é plural, né? São mulheres potências. A própria mãe Cleusa, a rainha mulheres- da Nenê na época. Era um Olha, escândalo. A pluralidade Perfeito. dessa potência, gente. Nossa, escândalo. eu sou apaixonada. Ai, eu também. Essa Mas arte, né? Essa arte, né, gente? Vai lá, mais um, então. Fantasia com ou sem costeiro? Bom, pra quem gosta, costeiro. Eu prefiro sem. Eu sou pequena, eu não tenho muito modos, como eu disse. Então, as coisas em mim quebram, é um problema. Então, cabeça grande. Até quando eu fui pro Rainha do Carnaval, eu optei por cabeça. Porque eu consigo me desenvolver melhor. Mas aí eu acho que é individual isso.
mas prefiro cabeça. Ótimo. Agora essa aqui é mais polêmica Ai, também. Ai, ai. adoro polêmica, adoro trazer polêmica. Vai. Crianças à frente de bateria, sim ou não? Não. Nossa, bem categórica, né? É. Não. Nem Por quê? pensou. Consegue Não. falar rapidinho? Vamos por quê? lá. Momentos importantes. Nós estamos numa doença muito grande da humanidade, né? Então, eu acho que a hipersexualização da mulher ali é muito importante. A gente precisa tomar muito cuidado. E, às vezes, a gente acaba perdendo a mão. Porque, na maioria das vezes, essas crianças, elas estão ali porque os pais autorizaram e a mãe almeja, a mãe sonhou em ser e deposita na criança aquilo. Então, Ai, os contatos que eu tive com crianças na frente da bateria, muito pequenas, não estou falando de 18, 20 anos, Sim. né? De adolescentes, eu estou falando de crianças. A mãe deposita na criança o que ela não conseguiu ser. E aí a gente pula fases. Então, tá, a criança vai ser criança na frente da bateria, ela vai estar vestida como criança, ela vai estar adequada, porque aí a gente abre, a gente já tem essa questão, né, de levar a passista, a mulher preta do carnaval para esse ato, para essa posição sexual. E aí, quando você tem uma criança ali, a gente acaba perdendo um pouco a mão. Porque ela vai se inspirar, ela vai querer se vestir igual a rainha adulta. Ela vai querer se maquiar, ela vai querer colocar aqueles cílios, ela vai querer colocar aquela unha. E aí a gente pula fases. E aí a gente acaba perdendo essa infância. Como aconteceu com algumas aqui, que eu também não vou citar nomes, que eu acho que é um grande desperdício. Começou muito cedo, não tiveram mão, não tiveram jeito, e hoje com 20 anos pararam. 22 anos pararam. Então, é muito Uma perigoso. Fora isso, né? E o assédio muito grande, enfim. Tem que estar muito bem estruturado, a família tem que ser muito bem estruturada, sem hipocrisia, porque eu fui frente de bateria com 7, 8 anos. Mas a minha família era muito ali, né? Então, eu tô falando do cenário hoje, como é que tá. Então, tem que tomar um certo cuidado. Como a gente tem outras coisas para fazer, e a gente acaba deixando passar, eu prefiro ir no tempo certo. Tudo no seu tempo. Faz 18 isso. anos Bacana. e vai pra bateria depois. Tem aula de criança, tem outros projetos que você pode desenvolver. Vai ser passista mirim, que vai vir com uma roupinha adequada, mas bateria eu acho que é um lugar de muita evidência, de muito assédio. Perfeito. Colocação De verdade. perfeita, né, Evelyn? Perfeito. E fala do assédio e é algo que já incomoda a gente. Né? A gente tem essa. Ainda a gente sabe como, né? Isso, a gente E a sabe criança? como lidar. Como que a criança faz isso? Ela já verdade. nasce na maldade, ela já cresce com maldade. Aí você vê uma criança com 15 anos com maldade. É. Ela não deveria estar com essa maldade. Sim. E foi a maldade que eu tenho, né? Porque eu tive uma infância interrompida, que eu tô no carnaval o tempo todo. Então, minhas amiguinhas da escola com 12 anos, já era muito mais esperta, muito mais articulada, porque a gente já tem essa malandragem que o carnaval dá pra gente. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Do meu lado foi, no caso, positivo, mas em algumas acaba sendo negativo. Então, tomar cuidado. É isso. Gente, vamos precisar encerrar, né? Nossa. Né, Evelyn? Vamos precisar encerrar. Mas eu acho que para encerrar, a gente pode ficar com uma pergunta, se você me permite, Evelyn. Tá, claro. Maiara, o que você tem a dizer para as meninas que estão começando agora? Para as meninas que estão chegando agora e que sonham em ser uma rainha de bateria? O que você diz para essas meninas? São crianças que estão vendo a gente lá, as outras rainhas também à frente das suas baterias. O que você tem a dizer para essas meninas que sonham estar ali? E uma única palavra é não desistir, primeiro. Não desista. Você é do tamanho dos seus sonhos. Se você sonha isso, você vai buscar, né? Mas também não torne isso o único objetivo da sua vida, porque você pode se frustrar. O cenário hoje é outro. E às vezes não é por falta de competência sua, é porque realmente ninguém pode te dar o que não tem para dar. Então, hoje o carnaval talvez não tenha isso para te dar, essa realização. Então, faça dentro das suas limitações, viva outras coisas, se permita outras coisas, mas não torne isso o seu único foco, porque você pode se frustrar e perder um tempo. E tempo não volta atrás depois. De verdade. Nossa, papo, obrigada. gente. Parabéns. É isso aí. Podemos encerrar, então? Quer falar alguma A gente, coisa, não, Evelyn? a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, Né? né? Aqui é papo para 3 dias. Então, muito bom, obrigada, meninas. Nossa, maravilhoso aqui, maravilhosa essa troca. E a gente poderia ficar aqui o dia todo, né, Com conversando. certeza. Ficar aqui 1 hora, mais 1 hora, mais 2 horas conversando, porque é muito conteúdo e eu acho que, acima de qualquer coisa, o respeito. Né? Somos 3 mulheres que sambamos, né? Colocamos roupas mais sensuais, por opção nossa, porque a gente quer colocar. Mas que, sobretudo, a gente fala do respeito ao samba, a história do samba. Ou te ouvir falar faz um resgate, né, com a nossa história também. A gente, em vários momentos,
a gente se cruza e fala, nossa, realmente isso aconteceu também comigo. Então, eu vou ter que fazer uma pergunta. Deixa eu já finalizou. Tudo bem. Não, eu quero fazer uma pergunta, porque a gente vê, principalmente no Rio de Janeiro, a gente já vê algumas outras danças sendo incluídas no samba. Sim. E aí eu queria saber o que você acha. Aquelas famosinhas danças de TikTok, você diz? Tem várias outras danças que já estão se misturando e se embolando com samba. Né? Muita gente fala de, é um samba moderno, mas a gente tem que ter um cuidado com esse samba moderno. Eu sou totalmente contra. Totalmente contra. E aí você pode sim criar produtos alternativos para alcançar esses outros lugares. Mas precisa existir um respeito. Aí é onde eu falo do patriotismo que a gente não tem com tudo que é nosso. Você não vê o tango dançando samba, você não vê a salsa dançando. Então isso é culpa nossa. A gente permite. Então, enquanto a gente continuar permitindo isso, é muito complicado. E aí entra a questão até mesmo de cultural, né, patrimonial. Nós não temos nomenclatura, não tem algo que registre ali é nosso. Então, acaba ficando sem dono. Então, tudo que é sem dono, as pessoas tratam desse jeito, né? Mas isso aí foi até, né, na época de antigamente, a gente foi puxar o samba realmente como era, quando a indústria toma conta, tira os batuques africanos para deixar mais aceito. Então, eu acho que tudo isso acontece justamente para isso, para as pessoas, de uma certa forma, maquiarem isso e de uma certa forma, chegar no mercado e na indústria de uma maneira mais maquiada para aceitação. Então, começa a modificar as coisas dentro da atualidade para que aquilo seja aceito. Mas gente, a cultura do preto, pobre, preto periférico está invadindo e vocês podem mudar, mas a gente vai continuar resistindo. Vai estar ficando estreito para vocês. É isso. A casa tá caindo. É isso. Tá caindo. Vai, Val, pode finalizar, isso, só deixa eu né? ficar aqui até amanhã. Né? Papo pra sempre. A gente pode fazer mais um episódio, chamar a Mayara pra gente falar sobre outras coisas também. Vamos pensar nessa possibilidade. Até que não teve tanta polêmica. Foi sutil. Né? Mayara, muito obrigada por você ter vindo. Foi muito enriquecedor. Eu acho que a gente conseguiu compartilhar de assuntos que são extremamente importantes para a nossa classe. Né, para nós mulheres que sambamos, para as meninas que também acompanham a gente. Eu acho que foi muito bom. Muito obrigada por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Não parem, por favor. Eu fiz esse apelo nas redes sociais para Camila Silva esses dias e ela me aparece de rainha. Falei, por favor, rainha, não pare, volte. A gente precisa de você. E ela voltou. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, porque realmente é muito importante para nós. É a prática, né? Até mesmo para que eu continue fazendo o meu trabalho do lado de cá. Eu preciso que vocês estejam em cena, porque eu preciso mostrar o que é que eu tô falando. Para elas não acharem que eu sou totalmente louca. Ai, Mayara é louca, entendeu? Ela deu certo e ela acha que todo mundo vai dar. E não é isso. Então, tem grandes mulheres aí. Vocês também que estão em casa, entendam que nós somos, sim, mulheres pretas e tudo mais. Somos sambistas, mas nós somos estudadas, nós temos educação, nós temos planejamento. Tudo isso pode acontecer dentro de uma carreira artística dentro do samba. Então, quando você entende isso, quando você se dedica a isso, aí sim tudo começa a fluir. Então, é muito importante vocês verem exemplos como esse para provar para vocês que é capaz, que vocês são capazes de chegar em algum lugar. Então, muito obrigada também. Perfeita. Uau, maravilhosa. Obrigada, Mayara. Obrigada, Mai. Bom, então é isso, né, gente? Então, próxima semana a gente traz aqui mais um super convidado pra gente bater um papo, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque a gente tá aqui super empenhada em entregar um conteúdo maravilhoso para vocês. Então, até a próxima semana, a gente se vê. Né, Evelyn? Isso. Quer falar alguma coisa? Eu ainda tô em êxtase aqui com o nosso papo de hoje. Foi ótimo. Mas nos aguardem no próximo episódio. Assistam bastante, compartilhem com os amigos. Isso aqui foi uma aula, gente. Isso aqui é artigo. Já salva aí no YouTube de vocês, porque isso aqui foi aula. E compartilha para todo mundo, né? Aproveita, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, gente. Até mais.